Que a graça de nosso Pai, unido na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo acompanhado também pelo Santo Espírito, possa estar presente nesse momento em que vamos meditar na Santa Palavra do nosso Senhor. Amém. Nós bem sabemos que as palavras que saem das nossas bocas, o som a qual nós pronunciamos, elas têm o poder de criar e têm o poder de consolar, têm possibilidade de alegrar, de fortalecer, de amparar, mas também as palavras elas podem mentir, caluniar, difamar, machucar, enfim, tantas outras situações na qual a ação das palavras podem causar na vida das pessoas. Em outras palavras, podemos dizer que as palavras, elas fazem as coisas acontecerem. Elas descrevem ambientes, fazem reviver momentos, criam situações. Elas podem fazer com que pessoas se aproximem umas das outras, mas podem também fazer com que elas se afastem umas das outras. Pensem agora em momentos que algumas palavras e algumas frases fazem vocês olhar ou relembrar de momentos muito importantes na vida de vocês. Palavras que evocam imagens, lembranças reais. As palavras, sim, eu aceito, levam vocês para diante do altar. Quem sabe muitos de vocês estiveram dizendo essas palavras aqui, neste altar, ou na troca das alianças. Também, agora a gente está num contexto onde muitos jovens estão fazendo os vestibulares, e as palavras, filho, vem cá, olha, o teu nome está na lista de aprovados. Faz com que os jovens tirem aquele enorme peso que é colocado sobre eles, sobre também o futuro a qual vão prosseguir. Mas quando ouvimos palavras, por exemplo, infelizmente vamos precisar cortar gastos e não vamos poder contar mais com você aqui na empresa. Por outro lado, te faz sentir no fundo do poço, um dia a ser esquecido e a preocupação de como vai ser os próximos dias quando chegar em casa. As palavras, eu sinto muito, mas ele não aguentou a cirurgia. Trazem e despertam uma tristeza irreparável de um luto que vamos precisar conviver até o fim das nossas vidas. Mas por outro lado, quando ouvimos, é uma menina, é um menino, traz alegria profunda, de grande esperança aos novos pais. E também quando ouvimos a expressão eu te amo, de pessoas queridas e amadas, faz com que a gente queira aproveitar esses momentos de forma tão bonita e tão especial. Estão percebendo que algumas palavras, elas nos fazem reviver momentos muito especiais na nossa vida, momentos onde gostaríamos de repetir, momentos agradáveis, mas também algumas palavras nos levam a situações difíceis, situações complicadas, momentos que nos fazem olhar e sentir a dor. Apesar das palavras elas poderem nos levar a esses momentos bons e momentos ruins, as palavras elas não têm o poder de nós criarmos algo do absoluto nada. Por mais que a gente queira simplesmente pronunciar alguma palavra, não faz com que aquela situação ela apareça diante de nós. Hoje, talvez, de uma forma mundial, todos nós estamos querendo que tenhamos uma vacina segura e eficaz, mas simplesmente pronunciar não vai fazer com que ela apareça e ela esteja aqui diante de nós. Nós não temos a capacidade e condições de criar as coisas do nada, simplesmente por pronunciar.
O livro de Gênesis inicia com a descrição de como o mundo foi criado. Percebam ali, nessa descrição, Deus criou os céus e a terra. A terra era ainda, a substância era sem forma e vazia. E sobre essa substância pairava o Espírito Santo, que a preenchia e a dava vitalidade. Porém, ainda não existia a luz, o dia, a noite, e também não existiam os seres vivos. A pergunta é: como então a luz e tudo que é descrito neste primeiro capítulo de Gênesis veio a existir? Se a gente olhar no versículo 3, vamos ter a resposta. Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Vejam que interessante, tudo começou a existir por causa da palavra. Deus falou e aconteceu. Deus tem o poder de criar as coisas apenas com o poder da sua palavra. Hoje tentamos olhar para trás e entender racionalmente como aconteceu a criação. Sinceramente, eu só posso dizer que a criação aconteceu. Numa tarde, antes de existir o entardecer, Deus criou a luz. A luz veio a existir. E assim prosseguiu o resto da criação. E depois de cada dia, a gente vai perceber que Deus sempre falava: e eis que tudo é muito bom. E eis que tudo é muito bom. Será que a gente pode continuar dizendo isso depois de milhares de anos? Eis que hoje o mundo é muito bom. Será que a gente pode continuar dizendo isso? Eu acho que não, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, deixa isso claro, que não somente os seres humanos estão corrompidos pelo pecado, mas toda a criação geme e sofre as consequências do pecado. Basta olharmos ao nosso redor e não somente o Brasil está em luto, mas toda a humanidade está em luto nesses últimos meses, em virtude da pandemia. Milhares e milhares de pessoas estão perdendo as suas vidas. Mas a gente não está de luto por causa do Covid, por causa da pandemia, mas sim por algo que existiu antes mesmo da pandemia, que é a morte. O salário do pecado é a morte que nos faz sofrer, nos faz chorar, rasga o nosso corpo. Mas também, não somente nós sofremos, a criação ela sofre. A gente está percebendo desastres naturais, ou às vezes desastres causados por nós mesmos, na criação de Deus. E ao invés de nós cuidarmos e sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu, nós acabamos destruindo a criação de Deus. Nós estamos fazendo um péssimo trabalho, nosso trabalho tem sido desastroso, não estamos fazendo nem o mínimo para cuidar daquilo que Deus nos deu. E ao invés de construirmos um mundo mais justo, com oportunidades iguais para todos, mais justo, mais acolhedor, o que nós vemos nos noticiários? Que nós debatemos uns com os outros, lutamos uns com os outros, esbravejamos em palavras, machucamos através das nossas ações. E muitas vezes essas ações são por vieses de posição política, ideológica, enfim, outras situações que machucam os nossos relacionamentos. Será que a gente pode dizer, assim como foi dito na criação, e eis que tudo é muito bom? Não, não podemos mais dizer isso. E além do mais, essa geração a qual nós vivemos não acredita que a criação tenha sido feita através da palavra, através da voz de Deus. Mas pensando sobre isso, talvez esse seja o caso, essa seja a razão de não, ou da grande maioria das pessoas não acreditarem que a criação é um ato de Deus. Porque se Deus tivesse criado o mundo e todas as coisas através de uma ciência complexa, talvez a gente teria condições de entender essa criação, de replicar, de controlar.
mas a criação ela aconteceu pela voz de Deus. Deus disse e as coisas aconteceram. Isso está além da nossa capacidade de controlar, de replicar, de entender. E assim como diz a carta aos Hebreus, nós entendemos a criação por meio da fé. Talvez então seja importante voltarmos para o início, para a criação. Ouvimos a narrativa de Gênesis e nos lembrar que Deus fez todas as coisas por meio da sua santa palavra. Mas essa palavra não é uma mera junção de letras jogadas no ar, nem tintas escritas no papel. A palavra que eu me refiro aqui, ela tem identidade e tem personalidade. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Vocês perceberam na leitura do Evangelho de Marcos, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, enquanto eles estavam saindo, literalmente o Deus Criador rasga os céus e entra na criação e lhe afirma: este é o meu filho querido, em quem eu tenho muita alegria. Em outras traduções, em outros evangelhos, ele diz: ouçam aquilo que ele diz. Jesus é a palavra, que nós celebramos o seu nascimento algumas semanas atrás, no Natal. E essa palavra, ela tem personalidade. Ela não é uma imagem, ela não é bons ou pensamentos positivos ou qualquer outra situação que a gente vai colocar. Mas essa palavra é uma pessoa, é o Filho de Deus, e que tem uma mensagem, que morreu por mim e por você na cruz, para que todo aquele que confiar neste nome tem a promessa e a certeza da vida eterna. A palavra da vida, o Verbo eterno, Jesus Cristo, ele veio para fazer nova todas as coisas, veio para dar vida àquilo que estava morto. Olhamos para a criação e percebemos que Deus, por meio da sua palavra, criou todas as coisas do nada. Mas ele não criou e deixou a criação de lado, ele continuou falando falando com Noé, depois com Abraão, Isaac, Jacó, José, depois vemos Moisés, Josué, e a história continua através dos profetas. A gente vai perceber que Deus, logo quando o pecado entrou na realidade humana, ele promete o Messias. E ao longo de toda a história, ele vai narrando, através de conflitos, através de famílias, o como ele preserva essa palavra e essa promessa, até a chegada de Jesus, o Messias. Se cremos que Deus tem condições de criar o mundo e todas as coisas por meio da sua palavra, também podemos afirmar que nós, por meio da palavra, somos perdoados, redimidos e salvos. Jesus, a palavra, nos salva. E é muito interessante que essa palavra, Jesus, ela comissiona discípulos, pessoas, para que essa mensagem ela continue sendo dita e anunciada ao longo de no continuar da história. Jesus, quando está prestes a subir aos céus na ascensão, ele chama os discípulos e diz: vão a todos os povos do mundo e batizem, ensinem. A igreja, como diz no relato de Atos, começou a se espalhar, se fortalecer, crescer. Essa palavra, ela continua sendo dita e anunciada e chegou até nós, até a nossa vida, até o nosso coração. É especial pensarmos que a palavra ela continua criando e transformando vidas. Quando nascemos e somos trazidos até a fonte batismal, e hoje é a Epifania, e lembramos especialmente a primeira manifestação que Deus fez a cada um de nós, quando o seu nome foi colocado na nossa vida, onde ouvimos: eu te batizo em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e fomos inseridos então na família de Deus, no reino eterno. E
O fato de sermos batizados faz com que, no momento das angústias, das tribulações, das dificuldades, no momento das tentações, a gente pode se firmar nessa promessa e dizer: saia daqui, porque eu sou filho de Deus, eu sou batizado. Também não podemos esquecer que Deus prepara um banquete especial a cada um de nós por meio do seu corpo e sangue, por meio da sua ceia. Ele diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue, tome e beba para perdão dos pecados. Jesus verdadeiramente está presente nesse banquete que Ele mesmo oferece para perdão, vida e salvação. Ao celebrarmos a ceia aqui, nós temos a certeza de que antecipadamente estamos no banquete celestial. E é esse banquete que Deus tem preparado, e vamos celebrar com anjos, com arcanjos e com toda a companhia celeste, o maravilhoso presente da salvação e da vida eterna. Deus continua falando, continua criando, continua perdoando os nossos pecados, continua trazendo vida, continua dizendo: você é meu filho, você é herdeiro dessas promessas. Deus continua vindo até nós, nos pegando no colo e nos levando e nos encaminhando até o seu reino, até a sua casa. Saiba que a palavra de Deus, ela continua presente, continua atuante, continua viva em nossos corações, de uma forma especial, uma palavra que tem identidade e personalidade, uma palavra que se fez carne e habitou entre nós, e essa palavra é Jesus Cristo. Apesar das nossas palavras, elas não criarem as coisas do nada, nós oramos para que o Espírito Santo oriente as nossas vozes para podermos consolar, confortar, amparar, acolher, e para que possamos na nossa vida testemunhar a esperança eterna que Deus tenha realizado na vida de cada um de nós. Irmãos, a palavra de Deus tem poder e ela continua agindo, criando e fortalecendo as nossas vidas todos os dias. Que o Santo Espírito conduza os nossos passos, oriente as nossas vozes para sempre testemunharmos a beleza da criação, da redenção e da santificação em nossas vidas. Amém.